Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Deus por mais esse nosso encontro do estudo do Evangelho de João. Estamos indo hoje para a nossa aula 37. Significa que já passamos da metade do nosso curso. Entramos agora no capítulo 12 e vamos ver do versículo 1 ao versículo 19. E nesse texto de hoje, nós vamos ver que Maria unge Jesus. Lázaro é jurado de morte e Jesus é aclamado numa entrada triunfal em Jerusalém. Eu queria te aconselhar, como sempre faço, você dá uma parada, leia principalmente todo o texto, faça todas as suas anotações, marque com uma caneta, com lápis, aquilo que te ressaltar aos olhos, que sejam informações relevantes, até porque você lê o texto, porque eu não tenho o costume de fazer leitura literal do texto. Eu já apresento o texto a partir de uma leitura interpretativa, o que eu acho mais didático. Eu queria aqui abrir um parêntese para agradecer a nossa equipe. Nós temos uma equipe por trás desses vídeos, que faz a filmagem, que é a Elibe e a Tatiane, e quem faz a edição do texto, que é feito pela Tatiane Jardim. Agradecer essas duas pessoas pelo carinho, que contribuem conosco nesse ministério, que tem um único objetivo: engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor Deus. A divisão que nós vamos ter hoje, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus é ungido por Maria em Betânia, a irmã de Lázaro. Do versículo 9 ao versículo 11, os judeus planejam matar Jesus. E do versículo 12 ao 19, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bem, todo o contexto dessa nossa história continua o mesmo. Jesus acabou de ressuscitar Lázaro. Isso teve uma repercussão estrondosa, por conta de um milagre que eles nunca tinham percebido. Algo que para eles foi revestido de um grande impacto entre todos, somente na população dos judeus. Os líderes religiosos enfrentaram um desgaste que está sendo progressivo e agora aumentou muito mais, por conta do crescimento das pessoas que estão aderindo aos ensinamentos de Jesus. Preste atenção. Para ilustrar melhor, alguns já haviam deixado o grupo dos fariseus, vamos dizer assim. Nicodemos, por exemplo, já havia deixado os fariseus. Alguns judeus já aceitavam Jesus Cristo como Salvador, como Messias. Alguns superficialmente aceitando Jesus, mas muito impressionado pelas curas que Jesus fazia. João 10, a partir do versículo 21, Jesus cura um cego de nascença. Isso também trouxe muito impacto. E Jesus começa a ganhar adeptos, seguidores, a partir inclusive do Jordão, como diz lá no capítulo 10. Agora, com a recente ressurreição de Lázaro, esse fato trouxe mais pessoas para a fé, como a gente viu no capítulo 11. E vamos ver também no capítulo 12, a partir do versículo 11. Tudo isso estava servindo como uma espécie de preparação para a recepção de Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém, pela época da festa da Páscoa, o que levou os fariseus a se lamentarem e dizer assim: ué, está todo mundo indo atrás deles? Está todo mundo indo para o lado deles? Nós estamos ficando desacreditados, porque eles queriam ser guardiões da lei, seus maiorais, ter evidência como homens da fé, mas estavam ficando desacreditados. E isso fez com que, de uma maneira sórdida, a única solução era matar Jesus. E também, agora, matar Lázaro, porque as pessoas estão indo até Lázaro para ver do próprio Lázaro o testemunho da sua ressurreição.
ressuscitado por Jesus, já morto de 4 dias. É um texto muito interessante, surpreendente. Bem, a narrativa do capítulo 12, ele inicia dizendo que faltam 6 dias para a Páscoa, o que é também 6 dias para o sacrifício do nosso Senhor, a crucificação de Jesus. E Jesus havia ido ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Ali, nessa cidade, em Betânia, haviam preparado um jantar para Jesus, na casa de Simão, a quem Jesus havia curado de uma lepra. Ele era conhecido como Simão o leproso. Então, veja bem, nós estamos diante de uma situação bastante curiosa, onde em Jerusalém uma trama para matar Jesus. Em Betânia, um ambiente aconchegante de amor, uma recepção calorosa para Jesus, talvez para afagar um pouco o coração do mestre. Isso se dá na casa de Simão, que estava ali junto com Marta, Maria, Lázaro e alguns discípulos de Jesus. Bem, nesse jantar estavam 2 provas incontestáveis da divindade do nosso Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus. Simão, que foi livre por um milagre de Jesus da sua sentença de morte, pois a lepra era uma morte anunciada, e do lado dele, Lázaro, salvo da própria morte pela ressurreição propiciada, pela autoridade, pela palavra do Senhor Jesus. Bem, observa-se que debaixo de todo um clima de amor aconchegante, um mimo para Jesus, bem próximo, estão tramando a morte do nosso próprio mestre. Jesus não foi recebido nem no templo, embora o templo fosse a sua casa. E dentro de pouco tempo, a sua presença no templo, se ele voltar até lá, ele é considerado como um intruso. Mas aqui na casa de Simão, ele está em meio aos seus amigos que o amam. O texto afirma que, durante esse jantar, a Maria pega um frasco de um perfume muito caro. Ela derrama em Jesus, unge Jesus na cabeça e nos pés, e enxuga com seus próprios cabelos. O texto diz, no versículo 4, que Judas Iscariotes vai veemente contra essa atitude de Maria e diz que esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro ajudado para os pobres. O versículo 6 da Bíblia que eu preparo meus estudos, da NTLH, ela diz que Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão, o texto diz assim mesmo. Ele tomava conta das finanças do grupo, da economia do ministério de Jesus e costumava tirar dinheiro para benefício próprio. Terrível, né? E sempre essa questão financeira está seguindo essa religiosidade, como se vê algumas igrejas até hoje. E nessa interpelação de Judas, Jesus diz o seguinte: deixa Maria em paz. O que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento? E continuando, Jesus diz: Judas, os pobres estão sempre com vocês e vocês vão ter tempo de fazer caridades e obras sociais, mas eu não vou estar com vocês para sempre. Uma resposta interessante e significativa que o Senhor Jesus está dando. Bem, eu quero registrar algumas explicações desse fato da Maria estar perto de Jesus, mostrando que ela não perdia uma oportunidade para se aquedar ao pé de Jesus. A primeira vez que ela esteve aos pés de Jesus foi para aprender os ensinamentos de Jesus. Lucas 10, 39. Até que Marta critica ela. A segunda vez ela se prostra aos pés de Jesus para chorar a morte do irmão.
João 11, versículo 32. E dessa feita, ela se quieta ao pé de Jesus com uma oferta generosa, uma atitude de amor, de reconhecimento, submissão, de respeito, dando o melhor que ela tem para Jesus. Tanto Marta quanto Maria estão demonstrando na prática um amor imensurável por Jesus. Marta, que tinha uma dedicação na parte da culinária, fazendo os pratos, e Maria derramando um preciosíssimo perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus. O perfume que Maria, preste atenção, está derramando na cabeça e nos pés de Jesus era um nardo puro. Alguns historiadores dizem que ele é extraído das folhas secas de uma planta que dá lá no Himalaia. Olha só, imagina o custo do processamento e do transporte desse perfume, dias afincos de viagem, até chegar em Jerusalém e na região onde Maria morava. Jimmy Shugat, em seu comentário sobre esse texto, ele diz que esse perfume valeria qualquer coisa em torno de $10.000, ou seja, R$50.000. Veja bem, e aqui se vê Maria nos dando um grande ensinamento, liberalidade, dando a Jesus a melhor oferta, algo que saiu do seu coração. E a pergunta que deve ser feita é: o que é que nós temos dado a Jesus? Será que eu tenho sido coerente com tudo que eu recebi imerecidamente de Jesus? Maria está nos ensinando que devemos dar o melhor para Jesus. O melhor louvor que nós podemos dar envolve nosso tempo, nossa dedicação, participação na evangelização de pessoas que não estão alcançadas, estudo da palavra para melhor proclamar Jesus. E aqui a gente observa que quando se faz uma ação de amor para Jesus, nós impactamos pessoa. Eles perceberam, todos que estavam na casa, diz o texto, o perfume que se espalhou por toda a casa e sabiam do valor daquele perfume. Mas também percebemos que a obra que fazemos por Jesus, nós vamos ter oposição. E às vezes a oposição vem dos que estão dentro, pessoas às vezes da igreja, com críticas ferrenhas, com uma visão, eu diria, totalmente deturpada do verdadeiro sentido, criticando sua irmã, uma irmã da fé, Maria, sem entender que tudo que fazemos para Jesus, nada é desperdiçado. É tido como um louvor ao nosso Senhor. Então, não esqueçam que muitos vão reconhecer, vão notar a obra que estamos fazendo para Jesus, mas outros vão criticar. Mas isso não deve abalar o nosso foco. Isso não deve abalar o nosso ministério, que a obra que fazemos é para Jesus. Mas eu volto à pergunta. Maria deu o melhor que ela tinha, de um valor absolutamente grande, porque ela sabia que talvez essa fosse a última oportunidade de estar junto com o Mestre. Porque já era comentado que os fariseus, saduceus e sacerdotes queriam matar o Mestre. E ela não queria perder aquela oportunidade. E a pergunta que a gente faz é: o que é que eu tenho dado para Jesus? O que é que você tem dado para Jesus? O que você tem feito para Jesus tem algum valor? Tem interferido junto às pessoas? Tem impactado alguém? Olha que Jesus ficou preocupado e se mostrou preocupado em defender Maria. E mostrou que entendeu a atitude dela. Tanto é que ele nem repreendeu a falta de gentileza de Lázaro. O que Jesus está dando a entender é que não há nenhum projeto que venha erradicar a pobreza
enquanto esse mundo permanecer caindo. Ele não está dizendo que a pobreza é uma condição aceitável. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, que naquele momento, naquela circunstância, naquela hora, a presença dele e a unção sobre ele era mais importante. Porque ele não haveria de ficar fisicamente para sempre com seus discípulos. Ele já estava caminhando para a cruz. Bem, paralela a tudo isso, a ressurreição de Lázaro continuava causando muito impacto. E muitas pessoas estavam crendo em Jesus por conta da ressurreição de Lázaro. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia e foram até lá. Dessa vez, não só por causa de Jesus, mas para ver o homem que ficou morto 4 dias e Jesus o ressuscitou. Bem, aí a situação piora para Jesus, porque a ciumeira junto aos sacerdotes, os fariseus e saduceus cresceu muito mais, porque as pessoas estavam abandonando o seguimento aos fariseus e seguindo a Jesus. Isso criou um descrédito da atitude dos fariseus e saduceus, que eram muito legalistas. Então o povo estava começando a perceber que a atitude de ensinar, os sinais, os milagres, o comportamento, o testemunho de Jesus era totalmente diferente daquele legalismo farisaico, daquelas atitudes recriminatórias dos fariseus. Bem, o versículo 12 dá conta de que em Jerusalém já estava uma grande quantidade de pessoas esperando o Senhor Jesus para a festa da Páscoa. E sabendo que Jesus viria para Jerusalém, muitos estavam entusiasmados para conhecê-lo. Era um fato incontestável a fama de Jesus pelos seus ensinos e pelos seus milagres. Essas pessoas tinham uma atitude que era muito comum quando as pessoas chegavam de guerra, quando chegava um conquistador. Presta atenção, eles costumavam botar folhas na rua, onde a pessoa ia passar, pegar folhas de palmeira e acenar. E clamaram para Jesus: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem no nome do Senhor. Hosana em hebraico quer dizer: salve-nos, nós te rogamos. E em seguida eles falam: bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Reconhecendo finalmente Jesus, da descendência de Davi, Jesus como enviado de Deus, como o Messias prometido. Bem, há uma interpretação aqui, na verdade, que é meia dúbia. Eles estavam acreditando que Jesus seria um rei que iria libertar do jugo de Roma, ia montar um reino político. Alguns citam uma passagem do Salmo 118, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos a prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. As Escrituras comprovando, registrando o que iria acontecer esse fato, como Jesus falou muitas vezes. Consulte as Escrituras que elas falam sobre mim. E as Escrituras estão falando exatamente o fato que vão acontecer. Alguns comentaristas nos dizem que, quando eles dizem o rei de Israel, se refere às duas coisas. Eu queria insistir nisso aí. Citando o Salmo 118, mostrando a descendência de Jesus como a linhagem de Davi. Mas uma grande maioria acreditava que ele seria um libertador político, um líder político que ia livrar os judeus do jugo de Roma. E Jesus veio como libertador espiritual.
veio para morrer, uma morte substitutiva no nosso lugar. Essa entrada triunfal em Jerusalém mostra, assim, que Jesus, sendo aclamado pelo povo, que já estava, de certo modo, profetizando a vinda do Salvador, até porque muitos não tinham completamente esse entendimento do que Jesus iria fazer. Mas ao clamar isso, estão profetizando o caminho de Jesus para a cruz. Bem, é importante enfatizar aqui que nesse momento que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, está se cumprindo uma profecia dita por Zacarias, em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte, presta atenção: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então você vê que Zacarias, há 700 anos antes de Jesus, já profetiza essa cena maravilhosa, mostrando assim todo o controle de Deus em cada etapa do ministério terreno de Jesus. E se os fariseus e os sacerdotes, homens que se diziam guardiãos da lei de Deus, tivessem consultado as Escrituras, eles não seriam tão hipócritas de querer matar Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O inocente, que a partir daí começa a ser acusado injustamente de coisas sórdidas, de mentiras, de falcatruas, tudo para tirar a vida do nosso Senhor. Mas todas essas ações estão dentro daquilo que Deus já haveria determinado. E essa determinação de Deus ia favorecer a todos nós, a todo aquele que vier crer no nome do nosso Senhor como Senhor e Salvador. Essa entrada triunfal em Jerusalém registra o começo da libertação de muitas pessoas. E isso ocorre até hoje. Pessoas de várias raças, línguas e nações. Onde Deus está querendo constituir uma raça de eleitos que Ele quer que se dedique a Ele. Um povo que se chama pelo seu nome. Um povo que há de cumprir cabalmente o projeto que está inconcluso de ter uma nação para si de adoradores, onde cada um de nós, onde cada igreja deve adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a nossa principal função aqui nessa terra. Independente da igreja que você esteja, independente da igreja que você congrega, sendo uma igreja bíblica e cristocêntrica, o principal papel dessa igreja é adorar, é glorificar o nome de Deus através de Jesus. E eu queria te lembrar, meu irmão, que você glorifica o nome de Deus cada vez que você proclama Jesus como Senhor e Salvador. Eu me lembro agora de uma passagem em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês são uma raça eleita, sacerdócio real, nação de santos, povo de propriedade exclusiva de Deus, justamente o que Ele está fazendo, cumprindo o que Ele vai cumprir ao entrar em Jerusalém. E da finalidade desse povo, dessas igrejas, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou da treva para a sua maravilhosa luz. Essa foi a missão de Jesus. A missão dele ele cumpriu. E ele confiou a nós a continuidade dessa missão. O que devemos perguntar: eu estou em uma igreja que tem essa preocupação? Eu congrego em uma igreja
onde pelo menos uma vez por mês nós temos um culto missionário. Eu estou numa igreja que se envolve com a missão de Jesus. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço, sofreu, tripudiado, massacrado injustamente, para que outras pessoas fossem salvas. E essa incumbência ele deu à igreja. É um momento de reflexão, porque a igreja somos nós. Congregamos numa denominação, mas igreja somos cada um de nós. O que nós temos feito para honrar e glorificar o nome desse Jesus maravilhoso que morreu por mim, por você. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. E se você gostou, por favor, convida alguém para assistir, divulgue o nosso canal. Não queremos ter milhares de pessoas nos seguindo, não. Queremos que você divulgue junto a pessoas que você pode, a partir dessas aulas, ganhar alguém para Jesus. E entre em contato conosco para tirar dúvida ou para dizer se você está ganhando alguém, está estudando a Bíblia com alguém a partir das aulas desse canal. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e que o Senhor te abençoe. Amém.